Ryu acorda cercado por nuvens. Diante de um anjo, o anjo começa dizendo a ele que ele recentemente morreu, mas ele não estará indo para a vida após a morte ainda. Em suma, o Ryu se tornou a última vítima do infame caminhão Kunagora. Cabe a Michael mandá-lo para um novo mundo para começar uma nova vida. De acordo com Michael, o Ryu não receberá nenhuma missão especial ou grande objetivo neste novo mundo. Ele é livre para viver como quiser. Quando o Ryu expressa seu desejo por uma paz e vida descontraída, Michael não tem objeções, mas antes de mandá-lo embora, Michael precisa dar ao Ryu uma visão geral rápida do mundo. Ele será reencarnado em um mundo chamado de Fogo, uma terra mágica, onde cerca de 20% da população pode usar feitiço, amarrado à sua afinidade elementar natural. No caso do Ryu, sua afinidade mais forte com o elemento água. Desde que o Ryu pediu uma vida tranquila e descontraída, Michael foi em frente e preparou uma aconchegante casinha para ele como um kit inicial. Ele incluiu 2 livros tutoriais, uma faca, e até colocou uma barreira protetora ao redor da casa, para manter os monstros afastados como parte de seu kit de iniciante. Michael forneceu ao Ryu uma casa de gelo, abastecido com comida suficiente para durar 2 meses, garantindo que ele não enfrentará fome tão cedo. Além disso, Michael incluiu um guia, contendo informações detalhadas sobre cada monstro. Ryu pode se deparar na região, enquanto isso será útil para lidar com as florestas, criaturas mais tarde. O foco atual do Ryu é testar seu recém-descoberto habilidades mágicas. Ele sai e grita o feitiço. A água sai e instantaneamente forma uma esfera de água em sua mão. Magia acaba sendo muito mais simples do que ele imaginava. Ainda mais surpreendente, ele pode lançar o mesmo feitiço apenas visualizando a bola de água. Então dizer o encantamento não é realmente necessário. Agora que ele confirmou pode usar magia, ele vai direto para o balneário e começa a encher a banheira com água. No entanto, ele rapidamente percebe um problema. Ele só sabe produzir água e não tem como ele desfrutar de um banho que não é quente. Então ele sai, tenta fazer uma fogueira para aquecer a água manualmente. O único problema é, ele não tem ideia de como iniciar um incêndio dessa maneira. Depois de um tempo, ele desiste e deita de costas na derrota. Mas enquanto ele olha para o sol, uma ideia o atinge. Ryu agarra uma bacia, enche com água e começa a focar nela, tentando comprimi-lo enquanto retira o calor. Lentamente o gelo começa a se formar. Com um pouco mais de esforço e prática, ele consegue moldar o gelo em uma lupa improvisada. Usando ele, aproveita a luz do sol para iniciar um incêndio. Com o fogo finalmente indo, ele aquece seu banho. Estava cheio de água gelada no final de seu primeiro dia. Ele é finalmente capaz de relaxar e desfrutar de um mergulho adequado. Agora que ele dominou fazer gelo, Ryu percebe o contrário também deve ser possível. Se ele pode remover o calor para congelar a água, ele deve ser capaz de adicionar calor para criar água morna. Isso se torna seu próximo objetivo, algo que ele precisará praticar nos próximos dias. Você já desejou seu favorito personagem de anime poderia enviar uma mensagem de volta? Bem, agora eles podem. Este aplicativo legal chamado Polybuzz permite criar seus próprios personagens únicos e envia uma mensagem de texto o quanto quiser. Polybuzz permite que você também crie seus próprios personagens do zero, então seu único limite é sua imaginação. Só não fique muito esquisito. Agora você quer enviar mensagens de texto para lendas de anime como Goku, Vegeta, Gojo Itadori e carrega mais. Você quer mandar uma mensagem para um cara como Light Yagami, que fica pedindo seu nome completo e aniversário por razões totalmente normais. Tal Sakura enviar emojis perturbadores. Você definitivamente não quer abrir em público. Você também pode explorar toneladas de outros personagens legais que já foram feitas por outros usuários. Há realmente um monte de coisas malucas aqui. Vocês precisam dar uma olhada. Com mais de 40 milhões de downloads e 20 milhões de personagens únicos já criados, Polybuzz é basicamente um multiverso de anime inteiro, vivendo dentro do seu telefone. Baixe Polybuzz agora, usando o link na descrição, e use o código promocional RÁPIDO55 para desbloquear vantagens exclusivas. Faça uma avaliação gratuita de 3 dias. Quem precisa de reviravoltas na trama de qualquer maneira, quando você pode apenas escrever o seu próprio? Na manhã seguinte, enquanto o Ryu toma café da manhã, ele começa a pensar. Com apenas 2 meses de suprimento de comida de Michael, ele sabe que precisará caçar em breve para reabastecer, mas ele duvida. Uma mera faca será suficiente para afastar a floresta. Monstros. Então ele resolve começar a praticar sua magia de ataque. Sua primeira tentativa é lançar uma bola de água em uma árvore, e funciona exatamente como ele imaginou, mas um pequeno respingo de água não fará muito em uma luta real. Ele se lembra de uma maneira de aumentar a força da água, então ele reúne outra bola, desta vez comprimindo a água em um ponto focado. Para mais pressão, a ideia é sólida, mas seu controle ainda não é forte o suficiente. Seu jato de água mal tem mais poder do que uma pistola de água de brinquedo. Ryu relembra algo que Michael mencionou antes: sua magia de reencarnação depende muito da imaginação.
imaginação, mais clara a imagem em sua mente, melhor o resultado, e ele só precisa continuar refinando através da prática. Depois de vários dias de treinamento ininterrupto, os jatos de água do rio estão começando a tomar forma, e parece decente. No entanto, eles ainda estão longe de serem poderosos o suficiente para derrubar um monstro. O rio também descobriu como produzir água quente, permitindo-lhe desfrutar de banhos quentes sempre que quiser. No entanto, ele ainda está trabalhando no ajuste fino da temperatura. Como seu controle ainda não é perfeito, na manhã seguinte, ele decide praticar sua magia do gelo mais uma vez. Desta vez, ele tenta conjurar gelo diretamente do ar. Então, é difícil e leva quase 3 minutos para formar. Ele finalmente consegue criar gelo do nada. No entanto, ao contrário da água, ele luta para lançá-lo com a mesma facilidade. Treinamento de combate não está indo muito bem. Até agora, nenhum dos feitiços que o Ryu inventou tiveram muito impacto ainda. Ele passa as próximas horas se esforçando, praticando sem parar, até que ele finalmente desmaia de esgotamento de mana. Imaginando que ele atingiu seu limite para o dia, ele desiste, mas na manhã seguinte, assim que seu maná totalmente restaurado, ele pula de volta para o treinamento. Essa rotina se torna o cotidiano do Ryu. Nas próximas semanas, graças a todo o seu trabalho árduo, ele agora pode criar gelo instantaneamente, tornando-o um feitiço ofensivo confiável. Com seu novo conjunto de magia de ataque finalmente pronto e seu suprimento de comida começando a acabar, Ryu se aventura na floresta pela primeira vez. Para começar a caçar ele rapidamente percebe um conjunto de pegadas de animais e decide segui-los, que o leva a um rio próximo. Enquanto explora a área, ele se depara com alguns tribunais pelo Riverside, algo que ele pode usar para iniciar incêndios, golpeando-o contra a borda de sua espada. Ele também aproveita a oportunidade para coletar um pouco de desintoxicação, ervas apenas no caso de ele precisar delas mais tarde, mas de repente um rosnado profundo ressoa por trás dele. Quando ele se vira, ele se encontra cara a cara com um javali menor e ele congela no lugar as cargas de javali em Ryo. Mas esta é sua primeira batalha de vida ou morte, então ele entra em pânico no último segundo possível. Ele caiu em si e saltou para o lado, mal se esquivando da pressa da besta. No entanto, o javali não terminou, fica pronto para atacar novamente. Felizmente, a mente do Ryu clareia bem a tempo. Enquanto o javali avança em sua direção, ele rapidamente cria um caminho gelado sob seus cascos, fazendo com que escorregue sem perder um momento. Ele convoca vários picos de gelo afiados diretamente no caminho do javali, esfaqueando-o e matando-o instantaneamente. Depois de massacrar o javali, Ryu puxa o livro Guia Monstro. Para saber mais sobre isso, de acordo com o livro, o javali menor é na verdade o monstro mais fraco encontrado naquela floresta. O guia em si é claramente destinado a iniciantes, então a maioria das criaturas listadas são bastante simples. No entanto, no final do livro, Ryu nota 2 páginas adicionais que se destacam. Eles parecem que podem conter algo importante. Uma das páginas descreve dragões, criaturas imensamente poderosas, capazes de exterminar cidades inteiras por si mesmas. O guia aconselha fortemente fugir imediatamente. Se ele encontrar como lutar seria impossível. Que disse que fugir de um dragão também não é provável. Então correr para é o fim do jogo. Outra página menciona seres misteriosos chamados Akuma, aparentemente, um tipo de anjo caído. No entanto, o livro oferece muito pouca informação sobre ele. O único conselho do livro é simples. Se você encontrar você está quase morto no dia seguinte. Ryu sai para caçar novamente, mas enquanto sua guarda está baixa, um assassino gigante Hulk desce de cima e lança um ataque surpresa. A criatura usa a magia do vento para cortar sua presa. Com cortes afiados, o Ryu não tem escolha a não ser correr, convocando rapidamente escudos de gelo para bloquear as lâminas de vento que chegam. Ele sabe que Hulk são oponentes extremamente perigosos e prefere evitar uma luta, mas escapar não é uma opção. Isso significa que sua única escolha agora é manter sua posição e lutar. Ele levanta a mão e lança um fluxo de jatos de água, mas o falcão habilmente evita o ataque e mergulha nele usando magia do vento para atacar. Ryu, no entanto, reage bem na hora, formando um escudo de gelo que corta o falcão no olho e envia-o batendo no chão. Momentos depois, o falcão recupera a consciência, perdeu permanentemente um olho, leva para os céus para recuar, mas antes de desaparecer, trava os olhos com o Ryu uma última vez, gravando seu rosto na memória, porque agora é pessoal. Ryu solta um suspiro de alívio, grato por ter saído vivo. Ainda está longe da vida pacífica ele tinha imaginado por si mesmo. Durante a perseguição com o falcão, ele correu tão fundo na floresta que ele acabou completamente perdido, vagando até tarde da noite. Enquanto ele procura um caminho de volta para casa, ele inesperadamente tropeça em um lago brilhante. Bem no meio dele está um Dullahan, pelo que
parece, a criatura já o notou. Ao longo do tempo, Ryu aprimora suas habilidades através de treinamento implacável, dominando a arte de caçar e preservar alimento. Com pouca dificuldade, sua magia da água se tornou significativamente mais poderosa. Ele agora pode conjurar lençóis de gelo afiados e derrubá-los em um instante, até seus jatos de água atingiram novas alturas, estando sem esforço através de pedra sólida. Neste ponto, as proezas de combate se tornaram formidáveis. No entanto, magia do gelo não é a única coisa que o Ryu tem praticado. Desde seu encontro com o Dullahan, ele se aventurou na floresta todas as noites para lutar contra ela. Estranhamente, o guia do monstro nunca mencionou Dullahans. Ou eles não são classificados como monstros, ou eles são muito avançados para um manual de iniciante. Independentemente, Ryu continua determinado a enfrentá-lo. Ele corre com seu bastão de gelo e começa a balançar, tratando o encontro mais como uma sessão de treinamento do que uma batalha real. O Dullahan o supera completamente, tanto no poder quanto na técnica. Ryu faz o possível para se defender, convocando escudos de gelo para bloquear os golpes recebidos, mas, apesar de seus esforços, ele está rapidamente sobrecarregado e derrubado em segundos. Embora o Dullahan nunca falou uma única palavra com ele, o Ryu não consegue se livrar da sensação de que assumiu o papel de um mentor, tentando moldá-lo em algo mais forte. De repente, o Dullahan levanta sua espada, canaliza a magia da água para alongar a lâmina. Ryu é surpreendido para descobrir que ele pode usar magia da água também. Depois de mostrar a ele como a técnica funciona, o Dullahan entrega a espada para o Ryu e calmamente sai para o lago. Um dia, enquanto o Ryu está caçando, ele é emboscado pelo mesmo assassino Hulk de seu encontro anterior. Ele não se lembra de ser preto antes, deve ter evoluído empurrando-se para ficar mais forte. Apenas por este momento de vingança, o Hulk desce no Ryu, desencadeando uma barragem de golpes de vento. Em resposta, Ryu rapidamente evoca 5 camadas de paredes de gelo para proteção. Mas agora que o Hulk evoluiu, seus ataques de vento são muito mais poderosos. Forte o suficiente para quebrar todas as defesas do Ryu em um instante. E agora uma onda de ansiedade começa a rastejar sobre ele. Ryu corre pelo campo, vomitando paredes de gelo para se proteger de ataques recebidos. Quando ele vê uma abertura, ele atira de volta com uma salva de picos de gelo, mas o Falcão facilmente os evita, avançando com uma súbita explosão de velocidade. E essa não é a única surpresa que tem reservado. Falcão solta um grito penetrante, numa frequência que atrapalha a magia do Ryu, fazendo com que seus escudos de gelo desapareçam, e deixando-o quase desprotegido. Mas Falcão ainda não terminou. Paira ameaçadoramente na frente dele, e Ryu sente que um grande ataque está chegando, embora ele não possa prever quando. Momentos depois, o Ryu pode sentir eletricidade no ar, como um raio é disparado direto para ele, e um ataque como esse teria sido fatal, mas felizmente, ele foi capaz de usar um bastão como para-raios, pulou para se salvar, enquanto Ryu luta para se livrar do choque persistente. Falcão desce, com o objetivo de desferir um ataque fatal com suas garras afiadas. No último momento, Ryu convoca sua lâmina de gelo e desvia o ataque. Eles trocaram vários outros golpes, mas Ryu se lembra de seu treinamento intenso com Dullahan, então ele vê uma abertura na guarda do Falcão e enfiou sua espada direto no pescoço. Enquanto o Falcão cai no chão, Ryu caminha lentamente em sua direção. Sentindo uma sensação de compreensão, ele sabe como é. Hulk perdeu um olho por causa dele, e desde então, foi impulsionado pela necessidade de provar que era mais forte, empurrando-se para evoluir. Mas o Ryu também tem trabalhado muito para se fortalecer, e no final, apesar de tudo, Falcão ainda estava derrotado. Depois Ryu começa a voltar para casa, mas para sua completa surpresa, um dragão aparece de repente diante dele. Lembrando que o livro dizia sobre dragões serem imbatíveis, ele está convencido de que este é o fim para ele. Mas para sua surpresa, o dragão fala com ele por telepatia. Não parece nada agressivo. Na verdade, explica que está apenas de passagem, procurando por um falcão preto. Passou pela área. O dragão simplesmente quer saber se o Ryu viu por perto. Aliviado, o dragão não é hostil. Ryu rapidamente percebe. Deve estar se referindo ao falcão que ele acabou de derrotar. Nervosamente, ele pede desculpa e explica que o falcão o atacou primeiro, deixando-o sem escolha. Mas para lutar e acabar com sua vida, o dragão está em choque que um humano. Como o Ryu foi capaz de derrotar um falcão, embora ele não pareça particularmente incomodado com isso, que realmente chama sua atenção é a espada que o Ryu carrega. Ele imediatamente a reconhece como a lâmina do Rei das Fadas. Para o Rei das Fadas confiar tal arma a um mero menino, Ryu deve ter feito algo para ganhar seu favor. O dragão se apaixonou pelo Ryu, e o Ryu ainda falta muito conhecimento sobre esse mundo. Esperava fazer-lhe algumas perguntas. Os dois acabam conversando por várias horas, até tarde da noite, mas a conversa deles é eventualmente interrompida. Como o dragão diz que ele deve voltar para casa, Ryu expressa sua gratidão pelas respostas do dragão, e
e o dragão agradece em troca, dizendo, já faz muito tempo que ele não teve conversa, eles se separam com uma despedida calorosa, mas, enquanto isso no céu, Michael está revisando os documentos relacionados à reencarnação do Rio, quando de repente ele vê algo que ele havia esquecido anteriormente. Acontece que o Rio recebeu um traço oculto, algo que Michael não viu desde que ele enviou uma garota para aquele mundo 10.000 anos atrás. No caso do Rio, o traço é a juventude eterna, e Michael acha bastante incomum. Rio vai para a praia com desejo de sal, frutos do mar grelhado, mas ele ficou chocado ao ver um naufrágio gigante. Ele percebe o cadáver de um homem, o que o deixa triste, mas então ele de repente ouve o grunhido de outro homem. Aliviado e feliz em perceber que alguém ainda está vivo, Abel lembra como o navio foi destruído por um gigante monstro marinho. Quando ele acorda, ele está surpreso ao se encontrar vivo. Ele olha em volta e vê seus pertences colocados ao lado da cama. Então ele pega sua espada e sai de casa. Rio chega e o cumprimenta. Abel fica surpreso por não poder senti-lo, a julgar pela maneira como o Rio está vestido. Ele assume que o Rio não tem mais nada para vestir, mas rapidamente percebe ele não deveria pensar mal do homem que o salvou. Ele se apresenta e agradece ao Rio por salvá-lo, mas Rio menciona que tudo que ele fez foi trazê-lo para casa, então não há necessidade de agradecê-lo. Ele compartilha a triste notícia de que infelizmente ninguém mais sobreviveu. Abel percebe que seus corpos também devem ter chegado à costa. Ele revela que eles eram todos contrabandistas, então o Rio não precisa se preocupar com eles, mas isso choca o Rio. No entanto, antes que Abel possa dizer qualquer outra coisa, seu estômago ronca de fome, então Rio o convida para almoçar. Enquanto come, Abel descobre que Rio não tem roupa, que o surpreende, então ele pergunta por que ele não compra roupas novas, mas ele logo percebe que já que o Rio não tem dinheiro, ele não pode obter necessidades. Ele acha que pode ter ofendido o Rio, mas ele menciona que não há cidades por aqui, então ele não pode simplesmente comprar roupas novas. Abel percebe deve ter conseguido a comida caçando, que o impressiona, e ele se pergunta se Rio usou a faca para caçar, mas o Rio revela que é apenas para legítima defesa, e limpando tudo que ele pega, que ele usa magia da água para caçar. Abel está impressionado porque mesmo nas províncias centrais, apenas cerca de metade da população pode usar magia, e ele faz parte daqueles que não podem. Rio lembra de Michael, disse a ele que a porcentagem de usuários de magia é de 20%, mas Abel é incapaz de entender seu resmungo. Então Rio diz que não é nada. Tão Capaz pede ao Rio para levá-lo ao litoral, já que ele deseja confirmar algo. No caminho, Capaz pergunta ao Rio se ele precisa de uma equipe, já que ele é um mágico, mas Rio diz a ele que ele não tem que choca Abel, e ele acha que o Rio é muito pobre para pagar. Ele diz ao Rio que se eles tiverem algum problema, ele deveria deixá-lo tomar a linha de frente, mas o Rio se recusa. Abel insiste que é o mínimo que ele pode fazer, caso contrário, sua reputação será manchada por sempre ser aquele que está sendo salvo. Então Rio relutantemente permite que ele, quando eles chegaram à costa, eles ficam chocados ao ver corpos se foram. Rio acha que os monstros os comeram, a água os carregou de volta para o oceano. Abel reflete que se Rio não o tivesse salvado, ele teria encontrado o mesmo destino, então ele é grato por estar vivo. Rio observa que deve ter muita sorte, e Abel concorda. Abel então menciona, parece estranho para o homem que salvou sua vida, para chamá-lo de senhor, embora Rio acredite que Abel é mais velho que ele, já que ele pediu, ele concorda em chamá-lo pelo nome. Isso deixa Abel feliz, pois é assim todos os seus amigos se dirigem a ele. Rio se surpreende que Abel o considere um amigo, mas, como ele está pensando sobre isso, Abel informa que ele não conseguiu encontrar o que estava procurando. Rio então pergunta o que ele planeja fazer a seguir. Abel diz que precisa encontrar seus amigos de alguma forma, e o primeiro passo é chegar à cidade de Lune. Embora o próprio Rio não tenha estado lá, ele acredita que está ao norte, e que eles precisarão caminhar aquele lado da ilha. Abel então tem uma ideia, e decide recrutar Rio como seu guia. Rio concorda com a condição que ele tem pelo menos um dia para fazer seus preparativos. Rio percebe que não será capaz de continuar seu sonho, de viver uma vida lenta à noite. Quando ele diz a Abel que ele precisa se despedir de alguém, ele está surpreso, pois é muito tarde, mas Rio menciona que a pessoa só está disponível neste momento. Quando ele sai, Abel se lembra de como ele disse anteriormente, que ninguém mais morava por lá, mas ele pensa, talvez ele queira prestar seu respeito a alguém, talvez ele nem sempre estivesse sozinho na ilha, mas mesmo assim, não é seu trabalho intervir nos assuntos pessoais do Rio. Algum tempo depois, vemos que o Rio foi realmente se despedir do Delahan, dizendo ele estará deixando a floresta de Rondo por um tempo, mas ele se
se sente grato pelo treinamento que recebeu, que lhe permitiu sobreviver. Ele sabe que estará ausente por um tempo, então ele decide usar todo o seu poder. Em sua última sessão de sparring, Ryu avança com força total, mas o Dullahan desvia facilmente todos os seus ataques, deixando-o exausto antes de sair. O Dullahan dá a ele roupas novas, o que deixa o Ryu muito feliz. Promete usar com orgulho. No dia seguinte, eles finalmente começaram sua jornada, e Ryu usa sua nova roupa, que se encaixa perfeitamente, mas em seu caminho, logo encontram um javali menor. Então Abel diz a ele para ficar atrás dele e observar. Ele ataca o javali e ativa a habilidade de combate chamada Empalamento Total. Cria um buraco no abdômen do javali e morre na hora, impressionando o Ryu. Ele se pergunta que tipo de habilidade é. Então Abel pensa que um mágico como ele deve ter visto pela primeira vez, mas é muito comum para espadachins e outras pessoas que usaram armas para lutar na manhã seguinte. Enquanto eles retomam sua jornada, Abel ouve um som e eles notam dois lagartos no pântano. Abel acha que será difícil lidar com eles na água, então eles decidem seguir outro caminho para evitá-los enquanto se movem ao longo do caminho alternativo. Ryu sente que o lagarto Folk os está seguindo. Ele informa Abel, percebem que não tem outra escolha a não ser lutar. Ryu diz a ele que há muitos deles, então ele usará sua magia para tirá-los. Abel lembra que ele não tem sua equipe, mas Ryu simplesmente canta um feitiço e mata todos eles com pingentes de gelo, chocando Abel junto. Eles tiram todo o povo lagarto. Após a briga, Abel pergunta a Ryu sobre o feitiço, observando que os mágicos do vento que ele conhece só pode lançar um único feitiço por invocação. Ryu sugere que talvez seja diferente para a magia da água. Antes de retomar sua jornada, Ryu usa a magia para convocar água para que eles possam se manter hidratados, por mais capazes que sejam. Que o Ryu usou um encantamento diferente do que antes, o que deixa o Ryu nervoso, e ele rapidamente muda de assunto, dizendo que capaz deve estar imaginando coisas. Depois de caminhar um pouco, Abel dá uma moeda ao Ryu, fica surpreso ao vê-la, já que é a primeira vez que vê o dinheiro deste mundo. Então Abel explica que é um florim bronze, usado no reino de Knightley, onde Lum está localizado. Ele explica ainda que nas províncias centrais, cada um cunha suas próprias moedas, mas todos eles usam as mesmas denominações, e Knightley é uma das três principais nações, com os outros dois sendo o WH Empire e o punho U Federation. Ryu encontra o nome WH pouco estranho, então Abel se pergunta se ele tem um problema com a nação. Ryu esclarece que ele apenas acha o nome um pouco incomum. Ele explica que o nome de uma nação é muito importante para seu povo, já que eles têm que se apresentar em todos os lugares, como sendo de Debui, que soa estranho. Ryu admite, ele não gostaria de se apresentar assim, e Abel acha que está pensando demais. Depois de algum tempo, eles finalmente saem da floresta, mas, enquanto caminham, Abel percebe uma pedra se movendo, então ele se prepara para atacar, mas o Ryu cria uma parede de gelo, que bloqueia a rocha. Abel observa que eles foram cercados, como eles tropeçaram em um ninho de golem de rocha, mas o Ryu fica surpreso ao ver os golems do Rock, já que ele sempre pensou que eles eram humanoides. Com braços e pernas, Abel manda Ryu ficar lá, enquanto ele avança em direção aos golems, mas seu ataque de empalamento não tem efeito sobre isso. Enquanto se regenera rapidamente, que o choca. Ryu diz a ele que ele tem um ataque que ele quer tentar, então Abel diz a ele para ir em frente. Ryu cria 10 camadas de paredes de gelo unidas e os joga sobre o golem para imobilizá-lo. Abel fica chocado ao ver uma magia tão poderosa, mas Ryu menciona casualmente que ele só tirou 2 golems até agora e planeja fazer o mesmo com o resto em breve. Eles tiram a maioria dos golems e apenas um permanece, mas surpreendentemente não está se movendo. Então Ryu pensa que talvez eles retirem energia do solo, já que está virado, não pode tirar energia da terra. Só então Abel percebe uma grande pedra mágica presa ao fundo, que o faz feliz, mas ele gostaria de poder coletá-lo do resto também, mas infelizmente isso não será possível. Agora em seu caminho, a dupla percebe um hipopótamo gigante dormindo, e Ryu se pergunta se Abel quer matá-lo, mas Abel não tem essas ambições. Ele revela que nunca viu pessoalmente, mas parece ser um gigante. De repente eles notam vários wyverns se aproximando, que excita o Ryu. Eles serão capazes de testemunhar uma batalha monstruosa da primeira fila. Abel acha que o gigante está em desvantagem, mas o Ryu acredita que não vai descer tão facilmente. Quando os wyverns começaram a atacar, o gigante se levanta e solta um som alto, som estridente que os nocauteia, fazendo os wyverns caírem no chão. Ryu explica que usou negação mágica à noite, enquanto acendiam o fogo para cozinhar sua refeição. Ryu brinca que ele esperava para uma partida entre Abel e o gigante, mas Abel diz a ele que isso não está acontecendo. Ele menciona que já ouviu falar de armadilhas em masmorras, um efeito semelhante, mas ele nunca viu a negação mágica antes.
ouvir a palavra calabouço excita Rio, e Abel se pergunta se o Rio quer ouvir mais sobre ele. Rio diz que gostaria de visitar uma masmorra ele mesmo, então Abel diz a ele que há apenas uma masmorra nas províncias centrais e felizmente, acontece de estar na cidade para a qual estão indo. Rio pergunta brincando e Abel tem escondido essa informação dele, levando o capaz já na defensiva, dizendo que não sabia que estava tão interessado em masmorras. Rio continua provocando ele, perguntando se ele manteve alguma informação mais importante dele. Então Abel pergunta se ele sabe sobre elfos e anões. Rio diz a ele que ele não. Então Abel o informa que anões são ferreiros habilidosos, e eles são bons em lutar. Também Lune tem alguns deles. Ele explica ainda que Lune só tem um elfo, enquanto o resto é resolvido na floresta, que eles nunca deixam. Então Rio pensa que é do jeito que ele imaginou, mas Abel não acredita nele, já que ele nunca esteve fora daquela ilha. No dia seguinte o Rio continua liderando o caminho, e revela que do outro lado da montanha, eles encontrarão um assentamento humano. Capaz se pergunta como ele conseguiu essa informação. Então o Rio se lembra de como o dragão lhe contou tudo. Ele diz a Abel que é melhor se ele não souber, e ele chama sua fonte de conhecimento além da humanidade. Enquanto eles andam, eles de repente sentem algo se aproximando por trás. Nesse momento um Griffin gigante aparece, deixando Abel em choque, está congelado de medo, mas Rio rapidamente tira um pouco de carne de seu saco e joga no ar, e o Grifão agarra e voa para longe. Ambos estão aliviados por terem sobrevivido. Abel nota que ficou completamente atordoado, enquanto Rio admite que pode não ter conseguido. Se eles tivessem tentado lutar contra isso, Abel acha que eles não foram feitos para lutar contra esses monstros. E ele observa, não há muitos relatos de ninguém correndo em gigantes ou grifons por séculos, então ele acha que algo está errado com este lugar. Rio acha um pouco rude, e ele pensa que talvez os humanos não estejam procurando o suficiente. Então Abel pensa, talvez essas montanhas congeladas tenham mantido-os fora do território humano. Enquanto caminham pelo rio, de repente lembra que os wyverns que atacaram o gigante veio da direção que eles estão viajando agora. Logo, eles avistam alguns wyverns se alimentando de suas presas, e Abel observa que eles não podem lutar contra eles. Geralmente leva cerca de 20 aventureiros experientes para derrubar apenas um, e mesmo assim, muitas vezes há vítimas. Rio acha que mesmo que eles tentem evitá-lo, eles provavelmente encontrarão mais ao longo do caminho, e eles não serão capazes de evitar lutar para sempre. Rio se pergunta se seria mais fácil lutar contra os wyverns enquanto eles estão no chão, e Abel concorda, pensando que ele pode usar sua espada de forma mais eficaz dessa forma. Então o Rio dá um passo à frente para envolvê-los. Ele convoca vários picos de gelo para esfaquear os wyverns, e Abel segue sua técnica de empalamento total. No entanto, os gritos dos wyverns traem mais de sua espécie. Rio usa um ataque de gelo de cima para derrubá-los, e Abel rapidamente acaba com eles. Depois da batalha, eles coletam as pedras mágicas. Abel admite que não pode acreditar como foi fácil, enquanto Rio se pergunta se Abel esperava uma batalha de vida ou morte apenas para fazer seu coração disparar. Só então, outro bando de wyverns está a caminho. Ambos se preparam para lutar, sabendo que eles não têm escolha, mas para derrotá-los para continuar se movendo. Depois de derrubar todos eles com sucesso, eles chegaram ao topo da montanha e estão muito felizes em ver um assentamento humano. Do outro lado, depois de derrotar tantos wyverns, Rio se sente confiante e acredita ele não se importaria se eles encontrassem mais deles, mas Abel acha isso ridículo, que ele acha que seria melhor se eles nunca mais encontrassem aquelas criaturas perigosas. Abel admite que foi surpreendente como eles conseguiram coletar tantas pedras mágicas dos wyverns, mas de repente ele para de falar quando ele percebe que eles viajaram muito pro norte. Embora Abel seja completamente sem noção de onde exatamente eles acabaram no rio, nervosamente espera que eles não tenham entrado acidentalmente no DH Império, mas Abel rapidamente garante que este não é o caso, já que o Império está mais ao norte. Rio fica aliviado e deixa Abel curioso sobre que ele parece odiar tanto aquele lugar. Rio diz a ele que ele não tem nada pessoal contra o Império, mas ele simplesmente não gosta do nome, que Abel acha bastante estranho. Só então, Rio nota uma estrada cortando a paisagem, e Abel observa que correndo de leste para oeste. Então ele olha em volta com atenção e reconhece a área. Rio o encontra perdido em pensamentos, pergunta se está tudo bem. Então Abel explica que se eles seguirem a estrada para o oeste, eles logo chegarão à cidade de Kailati. Essa notícia empolga o Rio, porque ele realmente espera dormir em uma cama adequada, mas Abel
Abel achou que o Rio queria lutar ainda mais Wyvern. Rio explica rapidamente que essas são duas coisas completamente diferentes. Abel menciona que a comida da cidade de Kailat é deliciosa e insiste que o Rio definitivamente deveria tentar. Isso deixa o Rio ainda mais animado para visitar esta nova cidade. Um tempo depois, eles chegam em Kailat e vão para uma taverna próxima. Enquanto eles estão sentados lá, Abel sugere que o Rio se inscreva no Adventurers Guild, mas o Rio não tem ideia do que isso significa. Abel explica que o registro da guilda servir como sua identificação, permitindo-lhe entrar em diferentes cidades e países sem pagar nenhuma taxa de inscrição. Abel diz que quando chegaram na cidade, ele atuou como fiador do Rio e pagou uma moeda de prata como taxa de inscrição, mas Rio pergunta brincando se fosse parte de um plano sorrateiro para torná-lo um servo. Abel continua tentando convencer Rio a entrar na guilda, explicando que eles podem vender magia, pedras e materiais monstruosos lá por um bom preço. Caso contrário, o Rio teria que se tornar um alquimista, usar essas coisas que seriam um grande incômodo. Rio fica surpreso por ter alquimia neste mundo, mas ele está chocado ainda mais quando o garçom traz seu prato de curry, arroz para sua mesa. Ele pensa consigo mesmo que na maioria das histórias do Ice Guy, o protagonista tem que viajar muito para encontrar curry, mas de alguma forma já existe neste mundo. Abel pergunta a Rio sobre o que ele está resmungando. Então Rio diz que não é nada e dá a primeira mordida, mas é tão saboroso que ele não pode parar de devorá-lo. Em segundos, Rio pede outro prato e pergunta se eles têm curry assim em Lum. Capaz confirma que eles fazem. Ele está feliz que o Rio tenha gostado e ele admite que estava bem gostoso, mesmo no dia seguinte, quando eles deixam a cidade. Rio continua a elogiar o curry que comeram na última noite, e ele pede capaz de derramar o feijão sobre as melhores sobremesas da cidade. Abel é pego de surpresa e não sabe como responder, então ele apenas diz que vai pensar sobre isso. Eles continuam sua jornada, e depois de passar alguns dias caminhando, eles finalmente veem a cidade de Lune à distância. Quando eles alcançaram os portões da cidade, o guarda reconhece Abel e diz: todo mundo estava preocupado, já que ele estava desaparecido há meses. Abel explica que conseguiu voltar com segurança, graças ao Rio. O guarda aperta a mão de Rio com entusiasmo, grato por ter salvado seu amigo. Capaz então paga a taxa de inscrição, mais uma vez agindo como seu fiador. O guarda então pergunta se eles estiverem indo direto para a guilda, e menciona que os amigos de Abel estão atualmente fora da cidade, mas quando eles voltarem, ficarão chocados ao vê-lo. Uma vez dentro da cidade, Abel sugere eles vão direto para a guilda para registrar o Rio como aventureiro, já que Capaz pode ajudá-lo a se declarar. Rio fica curioso e pergunta o que isso significa. Capaz explica que novos aventureiros geralmente começam no ranking F, mas com o endosso de uma classificação B ou superior, eles podem começar na classificação E ou mesmo D. Rio rapidamente percebe que isso significa Abel deve estar acima da classificação B, que o deixa orgulhoso. Enquanto Abel fica tímido e rapidamente muda de assunto, Abel continua explicando: posições mais altas permitem acesso a melhores missões, o que também significa melhores recompensas. Ele recomenda classificar, embora ele acrescenta que o Rio provavelmente não precisará se preocupar com dinheiro qualquer maneira, já que eles vão ganhar muito vendendo as pedras mágicas Wyvern, se as pedras mágicas são realmente tão valiosas. E Abel explica que eles são realmente muito raros. Vendê-los todos de uma vez pode até quebrar o mercado, mas ele confia que a guilda saberá como lidar com isso. Eles finalmente chegam ao guild, onde a recepcionista Nina fica chocada ao ver Abel, que ainda está vivo. Logo todos os aventureiros se reuniram em torno dele, e Rio percebe que Abel é realmente muito popular. Rio acha que deveria dar-lhes algum espaço e sai da guilda para aproveitar o ar fresco. Só então uma elfa passa por ele e nota o Rio usando a roupa do Rei das Fadas. Ela menciona ele deve ter impressionado bastante o Rei das Fadas. Rio é incapaz de responder corretamente, então ela diz que está com pressa e talvez eles se encontrem novamente algum dia. E sai um pouco depois. Abel leva Rio de volta ao guild, onde ele diz a todos que ele sobreviveu só por causa do Rio, que em breve se registrará como aventureiro. Abel espera que todos cuidem dele. O Rio está feliz por ser o centro das atenções, enquanto os outros o elogiam por salvar Abel. Seguindo em frente, vemos o processo de registro do Rio, e Abel diz que deseja recomendá-lo para o posto D, mas Nina está chocada, já que esta é a primeira vez que alguém de seu partido está recomendando um aventureiro. Abel diz que Rio é muito talentoso, mas Nina diz a ele que ela não tem nenhum problema com isso. Embora de acordo com as regras, eles devem apresentar algum tipo de prova física de força. Abel diz que esperava falar com a guilda
mestre, sobre isso. Então, Nina vai informar o Guildmaster sobre seu pedido enquanto eles esperam na sala de reuniões. Quando Nina compartilha a boa notícia, o mestre da guilda corre, ansioso para ver Abel com seus próprios olhos. Ele estava muito preocupado com ele. Ele então nota o Ryu e se apresenta como Yuma Glass. O Guildmaster of Loom, ele agradece Ryu, fazendo-se sentir um pouco estranho, e o Ryu simplesmente diz: ele estava no lugar certo, na hora certa. Capaz diz a Hyugi que ele quer endossar o Ryu para uma classificação. Então Hyugi pergunta sobre a prova necessária. Capaz garante-lhe com confiança que o Ryu é realmente mais forte do que ele. Abel mostra-lhe as pedras mágicas, e Hyugi percebe que sua cor verde significa que eles pertencem aos elementais do vento. Com base em seu tamanho e brilho vívido, ele suspeita que eles podem ser de Wyverns, que Abel confirma. Hyugi está chocado. Achando difícil de acreditar, eles conseguiram coletar tantos, desde a luta contra tantos Wyverns, normalmente exigiria um exército inteiro. Ele se preocupa que, se tais monstros atacassem a cidade, poderia ser completamente destruído, mas Abel o tranquiliza de que não há necessidade de se preocupar. Como eles encontraram as criaturas, muito ao sul das Montanhas Maléficas, Ryu se surpreende ao ouvir o nome. Então Abel diz a ele que antes, depois que eles encontraram a estrada para Kalar, ele percebeu onde eles estavam. Hyugi revela que é dito: ninguém conseguiu passar por aquelas montanhas vivo, e até aventureiros experientes não vão lá, a menos que eles tenham uma razão muito convincente. Hyugi não pode acreditar que eles derrotaram todos aqueles Wyverns por si mesmos, mas agora que ele viu a prova física das habilidades do Ryu, ele não tem objeções ao pedido de classificação. De repente, a festa de Abel, a espada carmesim chega à guilda. Abel vai conversar com seus velhos amigos, enquanto o Ryu parte para finalizar o resto do processo de registro. Quando o Ryu entra nos escritórios do Guildmaster, ele começa a se perguntar se ele realmente merece o posto D. Hyugi explica que enquanto Abel é muito talentoso, mesmo ele não pode derrubar um Wyvern sozinho. Então, se o Ryu ajudou a derrotar vários, ele deve ser excepcionalmente talentoso. Enquanto Hyugi dá um tapinha nas costas de Ryu para parabenizá-lo, ele está surpreso com a força do corpo do Ryu. Para um mago, então, Nina chega com a papelada e se apresenta adequadamente. Antes de iniciar o registro do Ryu, ele começa a curta entrevista perguntando seu nome e confirmando que ele é um mago. Então ela pergunta sobre seu elemento mágico e ele diz a ela que é água. Quando ela pergunta onde ele mora, Ryu explica que acabou de chegar na cidade. Nina deixa ele saber disso. Pelos primeiros 300 dias após entrar na guilda, ele tem permissão para ficar nos alojamentos da guilda. Nina pergunta se ele já esteve em uma masmorra antes, e ele admite que não tem. Ela conta a ele sobre uma mensalidade, curso introdutório de engenharia de masmorra, que oferece um guia completo para novos aventureiros e dicas sobre o que tomar cuidado. Quando Nina pergunta se ele está interessado, Ryu animadamente diz que sim. Ela o avisa que o próximo curso começa em 2 dias e diz que vai escrevê-lo. Nina diz a ele para estar na sala de reuniões, no 3º andar às 9h00 daquele dia. Quando o Ryu parece preso, Nina acrescenta que há um relógio na cidade para ajudá-lo a acompanhar o tempo. Com isso, Nina embrulha a papelada, mas Ryu fica confusa quando ela diz: é hora de começar o registro real. Ela pede a Ryu para colocar a mão em um cristal, e o dispositivo cria instantaneamente seu cartão de guilda, que ela então entrega a ele. Nina o parabeniza oficialmente, tornando-se um aventureiro registrado. Quando eles saem, Hyugi se sente relaxado, porque ele estava realmente preocupado com Abel, já que as coisas pareciam bastante sombrias em sua ausência. Ele acha que nunca iria querer experimentar isso de novo, o que o faz agradecer ainda mais ao Ryu, porque ele salvou todos eles. Ele lembra, ele não informou alguém sobre o retorno de Abel, então ele imediatamente pega seu dispositivo de comunicação para fazer uma chamada. Enquanto isso, o Capaz leva o Ryu para passear, e quando o Ryu pergunta para onde eles estão indo, Abel diz a ele que eles estão fora para obter suas recompensas por ajudá-lo a voltar para a cidade. Abel menciona que quer comprar roupas novas para o Ryu, e um pessoal Ryu agradece ele, mas admite que não entende porque Abel continua mencionando uma equipe. Abel explica que é porque ele é um mágico, mas Ryu diz que ele pode lançar magia sem e ele também pode usar sua espada em combate corpo a corpo. Abel fica chocado ao ouvir isso, pergunta sobre a espada, então Ryu mostra a ele. No entanto, Abel pensa, parece mais uma faca do que uma espada adequada. Ele se preocupa que ele possa ferir do sentimento Ryu, mas o Ryu não se importa. Em vez disso, ele pede a ajuda de Abel, já que ainda há muitas coisas que ele não saber sobre este mundo. Ryu logo aprende que um dia aqui são 24 horas. Uma semana
tem 7 dias e um mês tem 30 dias. Basicamente o mesmo que na Terra. Ele fica surpreso ao saber que a roupa também é medido em centímetros. Parece muita coincidência e o Rio começa a se perguntar se pode haver algum tipo de conexão. Talvez outra pessoa tenha sido teletransportada para este mundo antes dele, que explicaria por que tantas coisas são iguais ao seu planeta natal. Abel então o convida para sua festa, onde o Rio é o convidado de honra, e ele apresenta o Rio a todos como seu salvador. Na manhã seguinte, Nino caminha com ele e pergunta se ele se divertiu ontem à noite. Rio diz que sim, mas admite que está um pouco exausto. Eles logo chegam aos dormitórios da guilda, e quando eles entraram na sala, eles veem um cara fazendo push-up. Quando ele nota Nina, ele confuso. Ela diz a eles que Rio será seu novo colega de quarto, e os dois se apresentam como Nils e Ito. Depois de lembrar o Rio de sua aula, Nina deixa comentários de Mil sobre como ela é linda, enquanto Ito diz eles deveriam parar de ser tão formais um outro. Só então Nina retorna com outro recém-chegado. Também se juntará a eles como colega de quarto. Ito acha que o cara novo parece muito jovem, e Amon confirma que ele tem apenas 16 anos. Infelizmente, depois de perder seus pais, tornando-se um aventureiro, era sua única opção para ganhar a vida. Nina diz ao Rio que Amen também fará o curso básico de masmorras com ele, então eles deveriam ir juntos, e ambos concordam. Enquanto isso, Lin, amigo de Abel, não posso acreditar que um mago poderia criar um escudo de gelo. Ela acha que eles geralmente são muito finos, pode ser quebrado por algo tão simples como um herdeiro. Ela também insiste que usá-lo no ar. Atacar um inimigo é completamente impossível, mas capaz diz a ela que o Rio fez exatamente isso. Lin explica que a magia normalmente só pode ser conjurada perto do lançador, então nada disso faz sentido para ela. Ainda, a sacerdotisa diz que se Abel está dizendo tudo isso, então deve ser verdade. No entanto, Lin teme que se o Rio se voltasse contra eles, seria um grande problema, ou se ele se juntar ao reino como um inimigo. Abel garante a eles que isso nunca vai acontecer. Quando perguntam como ele pode ter tanta certeza, ele explica que é porque o Rio odeia o nome do reino. No dia seguinte, Rio está fazendo aula de masmorra. O instrutor anuncia que eles terminaram suas aulas introdutórias. Na exploração de masmorras naquela tarde, eles vão se aventurar no primeiro andar de uma masmorra real. Amon parece bastante nervoso com essa ativa, então Rio o aconselha para não colocar muita pressão sobre si mesmo, caso contrário, ele vai esgotar sua energia antes mesmo de começarem sua exploração de masmorra. Quando o instrutor pergunta se alguém tem perguntas, Rio levanta a mão e pergunta se houver uma maneira de viajar instantaneamente para uma camada de masmorra. Você já limpou? A pergunta impressiona o instrutor, embora ele explique apenas certas masmorras nas províncias do sul têm essa característica. Ele acrescenta que tais masmorras não existem em Lune, tanto quanto ele sabe, já que ele só ouviu falar deles através de rumores. Amon está impressionado com o conhecimento do Rio, e pensa que não é de admirar que ele tenha alcançado o poder. Mas o Rio rapidamente muda de assunto, dizendo que acabou de ouvir de outra pessoa. À tarde, enquanto os aventureiros novatos se preparam, eles aprendem que a cidade é essencialmente construída em torno da masmorra. Eles disseram que a cada poucos anos, o número de monstros dentro aumenta drasticamente. Em um evento conhecido como o Grande Título Bauer, o instrutor acrescenta que durante esse tempo, alguns monstros podem alcançar a superfície. É por isso que eles têm paredes de camada dupla. Para proteção, Rio percebe que a parede externa foi feita para proteger a cidade de ameaças externas, enquanto a parede interna se defende contra monstros da masmorra. Amon, já se sentindo nervoso, pensa que soa como um desastre esperando para acontecer, mas o instrutor os tranquiliza que isso só acontece uma vez a cada poucos anos, e insiste que não há nada com que se preocupar por enquanto. Quando eles entraram na masmorra, Rio nota que Amen ainda parece tenso, então ele tenta tranquilizá-lo dizendo, eles estão todos juntos nisso, então não há nada com que se preocupar. O instrutor diz a eles que não há monstros perigosos no primeiro andar, então eles estão livres para explorar a área de partida. Enquanto caminhavam um pouco mais, eles localizam algo, param. Rio diz a Amon que ele vai mantê-lo no lugar, sua magia de gelo, e Amon deve aproveitar a chance para cá. Eles logo se deparam com uma formiga soldado, e o Rio lembra do guia do iniciante que a maneira mais fácil de matá-lo é golpeando a base de seu pescoço, então dispara 8 lanças de gelo para prender a formiga, e insta Amon a ir e terminar. Amon corre para frente perto do pescoço da formiga, desfere um golpe poderoso, corta, o que o faz se sentir muito confiante em suas habilidades. Ele agradece Rio. Em resposta, Rio diz a ele para coletar a pedra mágica como um troféu de sua
primeira expedição. Amon pergunta se isso é permitido, e Ryu explica que como aventureiros, é natural coletar pedras mágicas. Eles ganham a vida na masmorra. Final, quando eles finalmente desenterram a pedra, ambos se sentem orgulhosos e felizes com seu sucesso. Naquela noite eles voltaram para a guilda para comemorar sua primeira visita à masmorra e sua primeira morte. Nils diz que gostaria que eles pudessem beber um pouco de álcool, mas Ito explica que a guilda não serve e eles não têm permissão para trazer nenhum de fora, ou ele acha que provavelmente é para desencorajar aventureiros de beber. Nils argumenta que as regras são muito rígidas, já que eles estão apenas comemorando a conquista. Ito muda de assunto dizendo que está impressionado. Eles conseguiram derrotar uma formiga soldado em sua primeira excursão às masmorras. Amon acha que eles só conseguiram porque Ryu prendeu a formiga, dando-lhe a chance de atacar, mas Ryu elogia a habilidade de Amon com a espada e diz a ele para não minimizar suas habilidades. Mills está feliz por ter conseguido a pedra mágica, enquanto Ito pergunta quais são seus planos para amanhã. Amon diz que quer visitar a masmorra novamente, mas não se sente confiante indo sozinho. Então ele não tem certeza sobre isso. Ryu se oferece para ir com ele e sugere. Eles tentam chegar ao terceiro andar, que Amon concorda ansiosamente em. Ryu acha estranho que uma formiga apareceu no primeiro andar, e Nils menciona que normalmente apenas morcegos são encontrados lá. Edo diz a eles que houve relatos de formigas aparecendo no primeiro e segundo andares nos últimos meses, que faz o Ryu se perguntar por que eles estavam lá. De repente, Abel se aproxima por trás e entra na conversa, explicando que as formigas podem cavar túneis todo o caminho até o primeiro andar. Ryu pensa, aventureiros veteranos não deveriam se aproximar furtivamente de novatos, especialmente que seus amigos parecem claramente assustados. Mas Abel diz, ele estava apenas compartilhando algum conhecimento especializado para ajudá-los a se sentirem mais relaxados. Abel diz aos colegas de quarto de Ryu que enquanto Ryu é forte, ele tem alguns problemas de personalidade, então eles deveriam cuidar dele. Ryu sente que não deveria incomodá-los assim. Quando percebem que Abel é da espada carmesim, Nils rapidamente pula com orgulho, dizendo que ele é um espadachim de classificação E e que Abel é seu herói. Ele pergunta se eles podem atar as mãos. Capaz concorda alegremente, enchendo Nils de alegria. Abel então os aconselha a não se esforçarem muito, lembrando-os que a sobrevivência é a prioridade de todo aventureiro. Nils promete lembrar que, mas o Ryu não pode deixar de se perguntar por que Abel apareceu tão tarde. No Guild Hall, Abel explica que sua última missão foi mais difícil do que o esperado e demorou mais para completar. Ele diz que eles acabaram de voltar, mas então os membros de seu partido aparecem e ficam surpresos ao vê-lo lá. Já que eles deveriam se reportar ao mestre da guilda, Abel dá uma desculpa, dizendo que ele está apenas cumprindo seu dever guiando os novatos, mas seu amigo Warren pega-o e joga-o por cima do ombro. Abel pede ajuda ao Ryu, mas Ryu diz que relatar a missão é importante e, como líder do partido, Abel deve fazer sua parte. Abel não gosta dessa resposta e, brincando, chama o Ryu de traidor. Antes de sair, Lin caminha até o Ryu e silenciosamente olha para ele por alguns segundos, sem dizer uma palavra. Alguns minutos depois, amigos do Ryu falar sobre como eles estão impressionados com o Crimson Festa da Espada enquanto elogiam Abel. Ryu não entende que eles estão tão interessados nele. Enquanto isso, como Abel está sendo levado para a guilda mestre, Ria diz a Lin para não olhar para as pessoas, pensando em como ela estava assistindo Ryu, mas Lin responde que qualquer um ficaria curioso. Depois de ouvir Abel elogiá-lo, Abel então diz a eles para não se preocuparem, eles logo verão o poder do Ryu por si mesmo. Os outros só pensam que ele está tentando agir legal. Na manhã seguinte, Amon está animado para voltar para a masmorra, mas Ryu o lembra de ir devagar. Não há necessidade de correr uma vez dentro. Eles rapidamente encontram um monstro. Ryu dispara lanças de gelo contra ele. Enquanto Amon se sente mais confiante, reage rapidamente quando um lobo o ataca, cortando seu corpo com facilidade. Outro lobo tenta se aproximar ativamente de Amon, mas o Ryu acerta com mais lanças de gelo, dando a Amon a chance de acabar com isso. Com cada luta, Amon fica mais confiante em suas habilidades. Depois de acabarem com todos os lobos, Ryu diz a Men que sua esgrima o lembra de Abel, então ele lembra que Amen, uma vez mencionado, seu professor era um ex-aventureiro de sua aldeia. Amen explica que o nome do professor dele é Kiro, e ele treinou em uma escola conhecida na tal. Ryu diz que acredita. Amen tem potencial para se tornar um grande espadachim, como Abel. Amen, por sua vez, está impressionado que o Ryu, apesar de ser um mago, parece tão conhecedor de esgrima. Ryu explica que costumava treinar com um mentor, mas, como seu estilo é original, ele não sabe se ele é hábil nisso. Ryu pergunta a Amon se ele está pronto para continuar explorando. Amon diz que sim, mas Ryu acha que ele deveria descansar um pouco mais, já que seu estilo de luta ainda parece bastante exaustivo. Ele sugere que Amon comece a correr
correr regularmente para aumentar sua resistência, e relembra como Abel treinava. Primeira coisa de manhã, Ryu acrescenta: até os lutadores mais talentosos têm que praticar muito, que motiva Amon a se esforçar ainda mais. No dia seguinte, Ryu vai para a biblioteca, esperando aprender mais sobre alquimia. A recepcionista entrega a ele alguns livros introdutórios. Um é um guia para iniciantes, e o outro é um livro de receitas cheio de informações úteis. Depois de terminar a leitura, Ryu acha que vai precisar de suas próprias cópias, se ele quer levar a alquimia a sério, embora ele se pergunte quanto eles podem estar. De repente, a cidade inteira escurece, enquanto um eclipse cobre o céu. Mas algo parece estranho, como se o mundo inteiro tivesse mudado. Ryu sente alguém atrás dele, e rapidamente convoca várias camadas de paredes de gelo, bem a tempo de bloquear um incêndio. Ataque de um inimigo desconhecido. Enquanto a poeira assenta, Ryu vê uma garota demônio. O demônio parece surpreso que um humano foi pego neste... Embora ela casualmente acrescente que não importa, ela vai matá-lo logo de qualquer maneira. Do poder por trás de seu ataque, Ryu percebe que ela está em Akuma. Ele sabe que deveria correr, mas ele não tem certeza se escapar. É possível. Em uma situação como essa, a garota Akuma forma uma enorme bola de fogo, e Ryu rapidamente convoca várias paredes de gelo novamente. No entanto, ele percebe que eles não estão aguentando tão bem quanto antes. Ela abre um buraco na parede e dispara uma bala de vento nele. Mas Ryu consegue se esquivar, evitando um golpe direto no coração. Ela está surpresa que ele foi capaz de bloquear seu Hellfire, e ainda mais chocado quando ele dissipa seu vento lance. Então ela percebe o manto que ele está usando, e percebe que veio do Rei das Fadas. Irritada, ela decide que terá que sujar as mãos e lutar com ele de perto. O Akuma ataca para acabar com ele, mas o Ryu não está pronto para desistir. Ele saca sua espada e começa a bloquear seus ataques. Com determinação, ela zomba dele por ser muito lento. Então ele segue com ataques de gelo, mas ela se esquiva deles com facilidade. Ryu rapidamente percebe. Ela está usando a magia do vento para se mover em alta velocidade. Ela de repente pula no ar e lança um ataque poderoso, mas Ryu consegue bloqueá-lo bem a tempo com sua espada. Ryu acha que enquanto ele permanecer na defensiva, ela não será capaz de acertar um golpe. Ele também sente que seus golpes não são nada em comparação com o treinamento duro ele suportou com o Dolahan. O Akuma percebe que ele está empunhando a espada do Rei das Fadas. Também começa a questionar o que ele realmente é. Ela começa a formar um ataque de fogo, mas Ryu o dissipa com uma lança de gelo. Antes que ela pudesse lançá-lo chocado com sua velocidade, ela se pergunta como ele está lançando tão rapidamente e o chama de monstro com habilidades incríveis. Ela percebe o quão perigoso ele é e o ataca com força tal, mas Ryu dissipa todos os seus ataques e a empurra de volta antes de lançar enormes picos de gelo em sua direção. Em resposta, ela usa energia bruta para criar duas paredes concretas do chão, bloqueando todos os seus ataques de forma eficaz. Assim como a garota Akuma pensa que está completamente segura, Ryu lança um ataque surpresa de cima, machucando o ombro e a bochecha. Ele corre para pressionar a vantagem, mas rapidamente percebe ela já está curada do dano. Enquanto ele está momentaneamente distraído, ela o envia voando para um prédio próximo. A garota Akuma acredita que ganhou a luta, mas de repente gotas de água começam a cair do céu. Assim que eles a tocam, eles começam a queimar sua pele e ela grita de dor. Enfurecida, ela desencadeia uma enorme onda de sede de sangue, mas felizmente para o Ryu, o eclipse termina bem a tempo. Ela se apresenta como Leonor, mas o Ryu já sabe que ela é uma Akuma. Ela está surpresa por ele estar ciente da existência de sua espécie, o que significa que ela deveria tê-lo matado, mas ela sabe, é impossível derrotá-lo dentro do limite de tempo. Leonor diz-lhe que gostou da luta e espera vê-lo novamente, mas o Ryu não sente o mesmo. Ainda Leonor insiste que eles se encontrarão novamente, por causa de quão forte ele é. Mesmo que ela não possa voltar, ele pode encontrar outros como ela. Isso deixa o Ryu intrigado, percebendo que existem mais Akumas no mundo. Antes de sair, ela o avisa para não se matar, porque agora a vida dele pertence a ela. Leonor também espera ser mais forte na próxima vez que se encontrarem. Então, de repente, desaparece de vista. Ryu se sente feliz por estar vivo e acredita que é tudo por causa desse manto. Caso contrário, haveria um buraco em seu ombro. Ele decide que seu próximo passo é comprar esses livros. Então ele sai para sacar algum dinheiro de sua conta. Depois de sacar dinheiro de sua conta, Ryu fica feliz ao perceber que é muito rico. De vender aquelas pedras Wyvern para a guilda, ele
ele pensa, ele não terá que se preocupar em ganhar a vida mais. Mas, quando ele voltou para o quarto deles, ele não encontra ninguém lá esperando por ele. Ele decide ir para a livraria para comprar os livros de alquimia. Mas, no caminho, ele de repente vê alguns aventureiros intimidando seus amigos na rua. Ryu ouve o líder dizendo ao grupo do Ryu, eles devem estar sempre prontos para um ataque, já que monstros não dão avisos. Mas antes que ele possa terminar seu ponto, Ryu derruba os valentões com magia de gelo precisa. Seu líder Dan se irrita e tenta dar um soco no Ryu, mas o Ryu se esquiva facilmente e o acerta com o cabo de sua espada, batendo nele com tanta força que ele acaba vomitando. Então Ryu dá a seus amigos poções mágicas para ajudá-los a se curar rapidamente. Ainda assim ele observa que eles devem estar exaustos e sugere todos vão para as fontes termais para se recuperar. Mais tarde, na primavera quente, Edo cura sua lesão no ombro usando magia de cura. Edo fica surpreso que Ryu foi ferido, apesar de ser tão forte na batalha. Amon pergunta o que Ryu estava lutando antes, mas o Ryu evita a pergunta, dizendo que vai dizer a eles outra hora quando estiver pronto. No dia seguinte, os amigos do Ryu vão para a masmorra, e juntos eles conseguem derrotar vários monstros, mas Amon é ferido lutando contra os goblins, então Ito usa menos cura para curar suas feridas. Amon agradece e Nils acha que foi por pouco que eles sobreviveram por pouco. Então Ito acrescenta que os arqueiros goblins não deveriam estar no quinto andar. Nils sugere que eles deveriam encerrar o dia e volte para a superfície, enquanto dividem seus ganhos three-way, como sempre, que surpreende Amon que eles já estão saindo. Mills diz que eles não deveriam abusar mais da sorte. Seu lema é que a sobrevivência é sua principal prioridade. Faz Ito se perguntar se ele conseguiu isso de Abel. Mills argumenta que é lógico priorizar suas vidas. Todos concordam. Amém. Então pensa que se o Ryu tivesse vindo com eles, as coisas teriam sido muito mais fáceis, mas isso ressalta que um partido geralmente é composto por membros com níveis de habilidade semelhantes, e não havia páreo para ele fora da masmorra. Ryu acha que precisa melhorar suas habilidades, transformar suas fraquezas em pontos fortes. Ele não tem outra escolha. Ele também lembra a incrível velocidade de Leonor durante a luta deles e suspeita que ela usou magia do vento para diminuir a distância, o que o deixa um pouco ciumento. Ainda assim ele se lembra, não adianta perseguir o que ele não pode ter. Em vez disso, ele deve se concentrar no que ele pode fazer. Ele se pergunta se existe uma maneira de se mover rapidamente, usando magia da água, e o primeiro feitiço que vem à sua mente é jato de água. Ele lembra que o usou debaixo de água para emergir antes, mas até agora ele não o usou em terra. Então ele decide testá-lo. Ryu cria uma espessa camada de gelo no chão. Tenta imaginar gelo vindo de todos os pontos em suas costas para impulsioná-lo para frente. Ele cria um total de 256 jatos de água atrás dele, mas ele não teve sucesso, deixando-o desapontado. No entanto, ele se tranquiliza que é um trabalho em andamento e, da próxima vez, ele vai tentar com mais de 1000 jatos de água. Ele decide visitar a biblioteca para ler mais sobre akumas e alquimia. Enquanto isso, Lin lê os livros de feitiços proibidos, mas não consigo encontrar nenhuma informação sobre os feitiços capazes de Ryu poderia usar. Ela acha que é impossível para criar uma parede de gelo grossa no ar ou cervejas geladas forte o suficiente para curar as vezes de um wyvern. A única explicação que ela pode pensar é que eles são feitiços originais, mas, em sua mente, apenas o mago infernal do Império é capaz de criar algo assim. Sarah chega e fica surpresa ao ver Lin lá. Lin diz que estava procurando por algo, mas infelizmente não achei. Curioso, Lin pergunta se ela estava fora em uma missão. Cira responde que ela foi em uma missão para tal real, e diz a Lin que ela deveria ir agora. O enviado está esperando por ela. Enquanto isso, Neil se esforça para falar com Nina. Ela comenta que eles voltaram rapidamente. Então, Ito explica sobre os duendes arqueiros no quinto andar. Quando Nina vê as pedras mágicas, ela percebe que eles estão dizendo a verdade e rapidamente corre para informar o mestre da guilda. Ele os agradece por compartilhar informações tão importantes. Nina informa Hyugi sobre a recente descoberta e ele observa que aqueles monstros não deveriam aparecer até depois do 10º andar. Então é um sinal de alerta sério. Ele pergunta se houver alguma festa de classificação B atualmente na cidade. Nina diz a ele, tanto a espada carmesim e a brigada branca estão por perto. Hyugi pergunta se a força principal da brigada, led por Phelps, está presente. Ela confirma. Eles voltaram de uma excursão há 2 dias, então eles deveriam estar na cidade. Hyugi então diz a ela para convocar os 2 grupos. Ele vai encontrá-los em seu escritório. Pouco tempo depois, Abel ouve que a brigada branca está chegando também, e ele não está feliz com isso, já que ele não sabe como lidar com eles, mas Hihi aponta que ele os conhece há um tempo, então ele deve entendê-los bem o suficiente. Lin acha que Abel está sempre choramingando e diz a ele que ele deveria aprender com Warren. Quando eles chegam ao escritório de Hyugi, vejo que a brigada branca já está lá e Fel cumprimenta Abel. Abel retorna a saudação com sua
resposta usual, Hugh agradece a todos e assume que Nina já os preencheu, mas ele repete o ponto-chave: arqueiros goblins foram vistos no 5º andar da masmorra. Abel pergunta se a informação é confiável e Matiz diz que está 100% confirmado. Os aventureiros que viram trouxe de volta as pedras mágicas. Como prova, Phelps então pergunta o que eles devem fazer. E Matiz explica que ele quer que eles entrem na masmorra e verifique se há sinais de uma debandada de masmorras, que se refere ao explosivo crescimento da população de monstros, que explica que já se passaram 10 anos desde o último, então eles provavelmente devem ter outro em breve. E reacredita, o aparecimento de arqueiros goblins no 5º andar pode ser um sinal de alerta precoce. Então acrescenta que eles receberão 100 moedas de ouro adiantado e mais 200 após a conclusão. Abel pergunta se seu único trabalho é confirmar se está realmente acontecendo. Hugh explica que se for, eles devem retornar imediatamente à superfície para que a entrada da masmorra possa ser abandonada. Paredes duplas montadas em um esforço conjunto entre a guilda e os cavaleiros regionais. Ele acrescenta que já informou o senhor local sobre a missão e compartilhou os planos de defesa. Capaz pensa que é muita preparação. Figuras capazes que Hugh deve realmente acreditar na masmorra. Debandada já começou. Se ele está fazendo planos tão detalhados, Hugh concorda dizendo que é melhor estar super preparado. Se está realmente acontecendo, eles vão precisar de todas as forças disponíveis. Ele diz a eles para estarem prontos. Como eles vão sair amanhã de manhã, ele já emitiu um aviso, fechando a masmorra para outros aventureiros. Finalmente, Hugh pergunta se eles estão dispostos a aceitar a missão, e ambas as partes aceitaram ansiosamente o desafio. Na manhã seguinte, nos dormitórios da guilda, Hugh se prepara para sair, e os outros se perguntam para onde ele está indo tão cedo. Hugh diz, ele ouviu que a biblioteca do Northside é muito avançada, então ele planeja estudar alquimia, e secretamente, espera encontrar mais informações sobre Akuma. Tu menciona que apenas aventureiros de classificação D são permitidos lá, mas o Hugh já está preparado para isso. Amon então se pergunta se os rumores são verdadeiros sobre a biblioteca ter textos proibidos. No entanto, Ito destaca que o Hugh precisa ser classificado como B para ter acesso, o que o deixa um pouco desapontado, mas Nils o encoraja, dizendo que ele vai se qualificar em breve. Os outros também começam a se preparar para ir para a masmorra e desejar sorte ao Hugh antes de ele partir. Um pouco depois, o Hugh chega na biblioteca. Ele acha que o do sul era maior, mas ele gosta da atmosfera aqui. De repente, ele vê a elfa que conheceu na cidade há alguns dias. Enquanto isso, ambas as partes chegam à entrada da masmorra. Avisos capazes que a Brigada Branca tem apenas metade dos membros. Então Phelps explica, eles só trouxeram aventureiros de classificação C ou superior. Quando o mestre da guilda pergunta se eles estão prontos para abrir o portão, Abel o impede. Ele tem um mau pressentimento. Ele então diz a Lin para usar sua magia do vento para escanear o 1º andar. Lin usa sua magia para examinar a área e vê mais de 100 monstros apenas no 1º andar. Eles percebem que a debandada da masmorra já começou. Hugh imediatamente ordena seus homens para alertar os cavaleiros e fechar os portões da cidade. Como os monstros estarão saindo a qualquer segundo agora, na guilda Nils, isso e Amon percebem que a masmorra está fechada durante o dia, e me pergunto se está conectado ao problema de ontem. Só então um mensageiro chega e anuncia que a debandada da masmorra começou. De acordo com o protocolo de emergência, todos os aventureiros devem ir para as paredes para ajudar a parar os monstros. Enquanto isso, Hugh conhece a elfa, se apresenta como Cira. Ela pergunta o que o trouxe lá, e Hugh diz que quer estudar alquimia, que ela acha fascinante. Ele explica que espera criar um golem que a impressiona ainda mais, já que é uma tarefa muito difícil. Infelizmente, Cira não conhece nenhum livro especificamente sobre Goldcraft, mas ela diz, há alguns que poderiam ajudá-lo a aprender o básico. Cira diz a Hugh para segui lá e pergunta se ele gosta de ler. Ele diz que adora, mas não existe há muito tempo. Piadas de Cira, e ele faz parecer que já se passaram décadas. Hugh então pergunta se ela é uma elfa, que ela confirma, acrescentando que ela também é uma aventureira em uma festa de classificação B chamado Vento, embora ela seja o único membro, que lembra o Hugh do que Abel disse sobre haver apenas um elfo na cidade. Sarah menciona que é incomum para um elfo viver em um assentamento humano, mas ela está feliz por ter feito isso porque a levou a conhecê-lo. Ela então leva o Hugh para a seção, onde ele pode encontrar livros sobre artesanato golem. Enquanto isso, os portões da cidade fecham. Enquanto tentavam selar todo o acesso à masmorra, percebendo que os monstros estão chegando, todos tomam suas posições. De repente, a porta da masmorra quebra quando uma horda de goblins sai. Você rapidamente ordena que todos lancem ataques de longo alcance para enfraquecê-los antes que cheguem muito perto. Eles conseguiram segurar os goblins apenas o tempo suficiente para os cavaleiros Margraveloons chegarem
chegarem, que dá a todos algum alívio. Kay está feliz ter se encontrado com o comandante Neville On, mas mesmo assim o número de goblins é muito maior do que durante a última debandada. 10 anos atrás você fica mais preocupado, enquanto os goblins continuam saindo da masmorra, lentamente desgastando os aventureiros e cavaleiros. Fel diz a Sui para se preparar para uma longa batalha, especialmente que eles estão enfrentando apenas goblins até agora. Abel e sua equipe estão totalmente preparados. Ele diz a Lin para conservar seu mana, mas também diz que se ela tiver algum feitiço poderoso, poderia ajudar a virar a maré. Ela não deve hesitar em usá-lo. Eles logo ficam sem flecha, mas felizmente outros aventureiros chegam com mais de todas as lojas de armas da cidade. Mills diz a Abel: tem uma mensagem do mestre da guilda, uma ameaça maior é provável no caminho, e ele quer o carmesim espada para estar pronto para lidar com isso. Amon ajuda a distribuir as flechas, enquanto Ito se concentra na cura. Os aventureiros feridos, depois que eles finalmente derrotaram a maioria dos goblins, você diz a todos que é hora de descer da parede, e eles seguem sua ordem, pronto para ir para a ofensiva. Lin usa sua magia do vento para ajudá-los a pousar com segurança, enquanto uma garota chamada Xena cria uma parede de argila para bloquear os goblins. Paz e Phelps pulam um muro e rapidamente derrubou os goblins, mostrando suas habilidades superiores. Eles logo se deparam com um enorme goblin e perceber que é o goblin. O General Phelps acha que a batalha terminará uma vez que eles derrotá-lo, mas Abel percebe que há 3 generais, o que significa que o Rei Goblin deve estar por perto. Abel rapidamente apresenta uma estratégia. Ele e Phelps enfrentarão um goblin, enquanto Ria e Shayna cuidam do terceiro. Eles precisam ser rápidos para que eles possam terminar antes que o Rei Goblin apareça. Eles bravamente enfrentam o desafio, mas assim como eles estão lutando contra os generais, Abel de repente sente algo e grita para todos se abaixarem. Um poderoso golpe aéreo os atinge, e Abel percebe o Rei Goblin estava disposto a sacar seus próprios generais para matá-los. Assistindo à batalha, Hugh acha que apenas a espada mágica de Abel e a lança de Fel pode derrotar o rei, mas mesmo com essas armas, eles parecem estar lutando contra um oponente tão formidável, com tanto poder bruto como Fel é empurrado para trás. Ele acha que as coisas não parecem boas para eles. Capaz de repente intervém frente dele e ataca o Rei Goblin. Usando sua técnica de sombra perfeita, ele então ativa sua técnica de empalamento e apunhala o rei no peito. No entanto, mesmo depois de ser perfurado pela espada, o Rei Goblin não cai, chocando a todos. Abel comenta que não esperava que fosse tão fácil. Abel chama Lin e ela libera seu feitiço mágico. Chuva de balas finalmente derruba o Rei Goblin. Todos estão aliviados por terem conseguido ajuda a perceber. Lin estava preparando seu movimento final o tempo todo, e Abel explica que é um feitiço poderoso, mas requer um longo encantamento. Enquanto isso, mais profundamente dentro da masmorra, algo ainda mais assustador é selado atrás de uma porta. Como Rio retorna à guilda, ele percebe o salão cheio de aventureiros, todos comemorando algo, então ele se pergunta do que se trata. Enquanto isso, Hugh gostaria de poder beber e relaxar, que ele ainda tem muita papelada para lidar. Ele observa que, além de tudo, os pesquisadores da Tal Real estará chegando em breve para realizar pesquisas sobre o recente incidente, e embora a masmorra fechada por um mês, ele acredita o resultado do ataque será muito pior. Um tempo depois, Rio encontra seus amigos, que lhe explicam a situação. Ele finalmente entende por que eles estão bebendo álcool, mesmo que normalmente não seja permitido na guilda. Moinhos, animadamente, conta a Rio sobre a esgrima especializada de Abel, e como ele derrotou o Rei Goblin empurrando sua espada, enquanto sinaliza a Lin para liberar seu feitiço final. Ito acrescenta que na verdade foi chuva de balas, e é suposto ser um dos ventos mais poderosos. Feitiços existem. Ito também se junta à discussão, dizendo que apenas Abel foi capaz de se esquivar, mas ele se pergunta como ele fez isso. Só então Abel chega, e ele diz a eles que usou a habilidade da espada, Sombra Perfeita, que é uma técnica para se esquivar de qualquer tipo de ataque, incluindo magia. Nils elogia Abel por sua atuação heróica anterior, mas Abel insiste. Nils também foi ótimo em seu papel coadjuvante. Rio acha o nome Sombra Perfeita bastante estranho, e Abel já esperava ele para dizer algo assim. A conversa deles é interrompida pela chegada repentina de Lin, e Ria e as meninas provocam Abel, dizendo que já esperavam que ele estivesse com o Rio, já que ele parece ser sua pessoa favorita. Embora o Rio aceite que eles possam estar com um pouco de ciúme, Lin pergunta ao Rio se ele pode realmente criar paredes de gelo no ar. Ele confirma que pode, até cerca de 40 metros acima do solo, que a surpreende. Rio a tranquiliza de que não é fácil, foi preciso muita prática. Lin observa que a maioria das pessoas não consegue e pergunta se há um feitiço original. Rio não tem certeza, então ela reformula, explicando que mais magia é lançada recitando encantamentos existentes. Rio explica que encantamentos uma questão de preferência pessoal e variam de pessoa para pessoa, mas Lin ainda
ainda não entende muito bem. Niels então lembra Ryu, a comida vai embora se eles continuarem falando. Então Ryu se desculpa. Apito explica que, segundo Ryu, encantamentos são usados principalmente para mostrar, e ele pode lançar feitiços sem eles. Isso deixa Lin se perguntando como tal coisa é possível. No dia seguinte, Ryu encontra seus amigos reunidos em torno do quadro de emprego e se pergunta por que eles não estão funcionando. Eles explicam que a masmorra está fechada, então eles planejam fazer uma missão de coleta na superfície, mas há um excedente no mercado, então ninguém está oferecendo contratos de extração. Eles perguntam se o Ryu também está procurando missões, mas ele diz que está procurando um tipo de minério. Ele precisa para sua prática de alquimia. Eles acham que ele quer dizer minério de cobre mágico, que é muito caro, mas o Ryu diz que são apenas 500.000 florins. Amon aponta que são cerca de 50 moedas de ouro. E Niels brinca que deve ser bom ser tão rico. Niels lamenta que eles não podem ganhar nada sem emprego. O Ryu tem uma ideia e decide contratar todos eles para coletar minério de cobre mágico. Eles se preparam para ir para a mina abandonada, perto da aldeia de Ruse, a cerca de meio-dia a pé. Ryu oferece a cada um deles 4 moedas de ouro, independentemente de quanto eles coletam, e mais 25 moedas de ouro para cada pedaço de minério de cobre mágico que encontram. Sua única condição é que eles evitam perigos desnecessários e voltou com segurança. Niels pergunta se Ryu tem certeza disso, mas Ryu aponta 37 moedas de ouro. Ainda é menos do que ele pagaria pelo minério na cidade. No entanto, uma vez que não é um trabalho de guilda, eles não receberão nenhum crédito por isso. Eles aceitam alegremente a missão e Ryu volta para seu quarto, apenas para ouvir alguma comoção lá fora. Ele olha para fora e fica surpreso ao ver alguns soldados intimidando uma garota, e ainda mais surpreso que aquele que tenta protegê-la não é outro senão Dan, a mesma pessoa que Ryu ensinou uma lição para não muito tempo atrás. Enquanto os cavaleiros tentam levar a garota embora, Dan a puxa de volta e os afasta. Um soldado se prepara para atacá-lo, mas surpreendentemente perde o equilíbrio e cai. O próprio Dan parece inseguro sobre o que acabou de acontecer. O cavaleiro tenta atacar novamente, mas a mesma coisa acontece. Ele acaba no chão mais uma vez. Eles se perguntam o que está acontecendo. Só então Phelps chega de repente e exige saber o que os cavaleiros estão fazendo. Eles dizem a ele para não interferir, já que ele é apenas um aventureiro, mas ele responde que também é um nobre, apresentando-se como o herdeiro da casa Heinlein. Percebendo que ele é filho do ex-comandante dos cavaleiros reais, os soldados estão assustados, fogem rapidamente. Phelps elogia Dan sua bravura e diz a ele para levar a garota para seus amigos. Ele então se vira para o Ryu e pergunta se ele é o único capaz tem elogiado tão bem, apresentando-se como o capitão da Brigada Branca. Delp diz que Abel lhe contou sobre o Ryu, mas, depois de ver sua magia em primeira mão, ele tem certeza que o Ryu é realmente talentoso. Ryu está nervoso, então Phelps observa que a noite deve ter simplesmente escorregado, tentando não revelar os poderes do Ryu, já que ele provavelmente quer mantê-los escondidos. Phelps acrescenta: durante sua recente missão, Abel tinha certeza. Teria sido muito mais fácil de lidar. O grande título suportou se o Ryu estivesse lá. Eles são então interrompidos pelo companheiro de Phelps, quem o lembra que eles estão atrasados. Antes de sair, Phelps agradece ao Ryu novamente por lidar com os cavaleiros. Enquanto se afastam, Ryu observa como eles são fortes. Mais maravilhas, porque o filho de um marquês está trabalhando como aventureiro. Mais tarde naquela noite, enquanto Ryu está descendo de seu jantar, Abel o interrompe e pergunta por que ele está sentado sozinho. Ryu brinca que não vai pagar a conta de Abel e que Abel deveria tratá-lo, já que ele é o sênior. Abel sabe quanto dinheiro o Ryu tem e se recusa. Quando o chefe pergunta o que eles gostariam, Capaz pede o especial diário. Ryu então pergunta por que Capaz está sozinho, provocando que ele deve estar planejando visitar o distrito da Luz Vermelha mais tarde, pegando Abel desprevenido. Quando Abel fica na defensiva, Ryu pergunta se ele tem uma garota especial e se é Lin, mas Abel diz que gosta de Warren. Então percebe que ele disse mais do que deveria. Ryu observa que é um par em comum, mas admite que o amor vem em todas as formas e tamanhos. Ele então pergunta se Abel está interessado em Ria, mas Abel rapidamente nega. Ryu o provoca por reagir como um estudante do ensino médio, termo Abel não entende. Quando Ryu novamente pergunta por que ele está sozinho, Abel decide levá-lo junto. Eles vão para o mercado, onde Abel diz ao Ryu que um dos investigadores enviado para Lum é um velho conhecido de sua capa 300. O investigador é guardado por cavaleiros reais, mas alguns deles são corruptos e escaparam. Esta noite a tarefa de Abel é rastreá-los antes de causar qualquer problema. Ryu
Rio de repente para capar, apontando alguns aventureiros encapuzados. Ele não reconhece da festa de boas-vindas de Abel. Abel assume que eles estão aqui para a exploração de masmorra, mas Rio o lembra que a masmorra está fechada. Eles seguiram o homem em um beco, onde um homem encapuzado tenta lançar um sneak ataque ao Rio. Ele bloqueia facilmente e rapidamente leva todos eles para baixo com alguns blocos de gelo. De cima do Rio os acha decepcionantes, esperando mais de um desafio, enquanto Abel nota uma caixa de alquimia. Rio fica animado, mas Abel diz a ele que é para investigação. Abel descobre que os homens são, na verdade, aventureiros de classificação de Já, capital de Randelil, e se pergunta o que eles estavam fazendo lá. Ele decide entregá-los aos guardas da cidade. Rio brinca que essa é uma pista rara para ele, mas Abel diz que não é nada novo. Rio então pergunta, se gabando de suas aventuras, para todos na festa conta como um solicitando capaz de perguntar como ele sabe sobre isso. Enquanto Phelps está caminhando, os cavaleiros de antes tentam atacá-lo em vingança. No entanto, eles são interceptados por Xena, que os incinera com sua magia de fogo, sem deixar vestígio, deixando Phelps impressionado. Mais tarde, um grupo de homens chega à cidade e se encontra com Hugh, quem não está satisfeito, quando eles pedem para ele reabrir a masmorra para sua investigação, fornecer aventureiros para sua proteção. Um dos homens, Clive Staple, explica que Sua Majestade nomeou Earl Harold Lawrence, o ministro dos Assuntos Internos, como o novo chefe de sua expedição de pesquisa, dando-lhes total autoridade sobre a equipe enquanto eles estão no campo. No entanto, Hugh lembra que alguns pedidos simplesmente não são realistas. Clive novamente enfatiza o que significa ter autoridade completa, mas Hugh pensa que eles esqueceram o significado de irracional. Seu líder pede desculpas pela situação alimentar e diz que vai providenciar alimento para ser trazido de cidades vizinhas, mas Clive insiste que a masmorra deve ser reaberta. Hugh faz uma pausa por um momento e depois concorda, na condição de que, se algo acontecer com sua cidade ou seus aventureiros, a guilda não será responsabilizada. Ele acrescenta firmemente que se eles não podem aceitar isso, a masmorra permanecerá fechada. O homem concorda. Earl observa que eles podem contratar aventureiros a um bom preço, mas Hugh diz a ele, depende dos próprios aventureiros. Antes de começarem a exploração da masmorra, Hugh os avisa que não há registros da condição da masmorra, depois de um grande título suportado, então eles devem proceder com cautela. Enquanto isso, Hugh visita o local onde fica a festa de Abel e acha que a teoria deles deve ser legal. Antes que ele possa entrar, uma garota se aproxima e pergunta sobre a guilda, dizendo que ela precisa entregar uma carta importante lá. Hugh planeja comer primeiro, mas a menina insiste. Um pouco mais tarde, Hugh a leva para dentro e ela entrega a carta para Abel, dizendo que é da professora Hilary. Capaz lê e descobre que o professor quer que ele apoiar os mágicos corte. Em sua investigação de masmorra, Hugh pergunta se a masmorra não está fechada. Então, Abel explica sobre a parte da investigação, um olhar preocupado em seu rosto. Quando Hugh pergunta se algo o está incomodando, Abel conta a ele sobre um partido rancoroso que nunca voltou, e não era apenas uma festa de classificação. Seu líder era considerado um ser-humano à beira de S-Rank. Isso significa que eles não têm ideia do que acontece dentro da masmorra depois de um grande título. Hugh acha que a escolha inteligente seria ficar seguro, então pede licença para fazer sua refeição. Enquanto a garota o agradece por guiá-la, Ria pergunta o nome dela, e ela se apresenta como Natalie Schwarzkopf. Lynn reconhece sua família como o famoso mágico da água, mas Natalie diz que não é tão impressionante. Lynn então pergunta se Natalie já ouviu falar de um feitiço. Pode conjurar uma parede de gelo, alguma distância do rodízio, mas Natalie também não ouviu falar. Maravilhas capazes, porque Lynn tão obcecado com as habilidades do Rio, mas Lynn protesta, dizendo, qualquer mágico estaria interessado em aprender feitiço como esse. Só então Natalie interrompe para perguntar se magia como essa realmente existe. Então eles dizem a ela que o Rio é capaz de fazer isso. Nessa nota, Abel diz a eles que se eles lutassem contra o Rio, nem mesmo os quatro juntos poderiam derrotá-lo, então eles podem muito bem desistir. Além do Rio, não é do tipo que mata ninguém. Ele também aconselha Natalie que se ela precisar de ajuda e eles não estão disponíveis, ela pode perguntar ao Rio, que geralmente pode ser encontrado na sala da guilda número 10 ou na biblioteca. Na manhã seguinte, Abel encontra a equipe de investigadores, enquanto Halarian explica que este dispositivo mágico é usado para rastrear mana, deixou no ambiente qualquer coisa, detecta será relatado à equipe de análise. Na tenda, Abel mostra grande interesse. Hilarion pergunta se ele começou a gostar de alquimia. Abel diz que na verdade é seu amigo quem está interessado no assunto. Isso surpreende o velho, como ele nunca imaginou. Abel
era do tipo tinha amigos. Por outro lado, os amigos do Ryu voltam com um minério que ele havia solicitado, então ele os recompensa generosamente, deixando-os muito felizes. E Toa observa que a masmorra é surpreendentemente aberta, mais uma vez, mas o Ryu acrescenta que é apenas para aventureiros de classificação D e acima. Enquanto isso, a equipe de Abel continua se aprofundando. Depois de 3 dias, eles chegaram ao 7º andar, sem encontrar nenhum monstro. A Larian explica que a equipe de análise na superfície está revisando suas leituras, mas eles não encontraram nada em comum ainda. Capaz acha que eles vão precisar ir mais fundo. Só então ele percebe. Os pesquisadores da Royal Central University estão com pressa. Então Ryu observa que eles estão assumindo os monstros. Do grande título veio de baixo, 38º nível no dia seguinte. Ryugi explica que os partidos de classificação E e F não podem entrar na masmorra, mas eles podem assumir um trabalho alternativo, transportando comida de outra cidade, que exigirá segurança. Ele acrescenta que a Brigada Branca já está envolvida, mas eles poderiam usar mais voluntários. Ryu então pergunta sobre a cor das pedras coletados durante a grande briga pelo título, e Ryugi diz a ele que eles eram pálidos, que o surpreende. Enquanto isso, a equipe de exploração descobre uma porta estranha na masmorra. Um dos investigadores menciona pode estar conectado a outro lugar. Clive está emocionado que sua equipe foi a primeira a encontrar este portão. Então ele ordena que todos configurem o equipamento e começar a examiná-lo imediatamente. Eles rapidamente colocam tudo no lugar, mas assim que a ferramenta mágica tocar o portão escuro, todo mundo desaparece de lá. Foi o episódio 7. Assine, não